nosso objetivo hoje é conversar sobre as habilidades que um profissional colaborativo deveria desenvolver. É claro que seria possível falar de uma série infinita de características, de competências que poderiam acrescentar, que poderiam ajudar um profissional colaborativo no seu dia a dia. Mas eu separei 4 tópicos para indicar de modo exemplificativo. E o primeiro deles é ouvir, a capacidade de ouvir, a habilidade de ouvir. O profissional colaborativo precisa se preparar para receber o seu cliente, para acolher bem o seu cliente e deixar que ele conte a sua história. O profissional então tem que estar preparado para ouvir, para escutar de modo bastante qualificado, atento, para estar totalmente presente ali no momento em que o cliente fala, ou nos momentos em que o cliente fala. Se o cliente não se sentir seguro, ou ele não vai contar uma parte importante da história, ou ele talvez nem queira prosseguir no procedimento. Portanto, ouvir, conseguir receber, aceitar a pessoa do jeito que ela é, com suas características, com seu jeito de falar, é uma habilidade muito importante para qualquer profissional, para qualquer advogado, mas sobretudo para o advogado colaborativo. Uma segunda habilidade ou competência é a de criar. A advocacia é uma profissão que exige muita criatividade. É natural que se espere que o juiz tenha serenidade, maturidade para tomar decisões, não é? Mas o advogado, ele precisa ter criatividade. Ele precisa conseguir trabalhar com os elementos fáticos, com os elementos do sistema jurídico e criar soluções, criar alternativas, criar cenários para o seu cliente. Claro que numa equipe colaborativa isso vai acontecer com a participação de psicólogos, planejadores financeiros, mas uma habilidade importantíssima é essa, de conseguir inventar, de conseguir propor, de conseguir criar. Então é preciso desenvolver essa capacidade. E na verdade ninguém consegue criar se não tiver uma boa dose de conhecimentos ou se não tiver uma boa formação. Quanto mais ampla a formação do profissional, mais ele vai poder mobilizar esses conhecimentos para criar boas alternativas. Uma terceira habilidade que é exigida do profissional colaborativo e que tem a ver com uma das áreas do saber que o profissional colaborativo precisa conhecer, precisa estudar, é a habilidade de negociar. O profissional colaborativo precisa compreender a metodologia da negociação e precisa se apresentar como um bom negociador. Olha, são coisas diferentes. Ter um bom conhecimento teórico de negociação e ter a habilidade de negociar. Porque a negociação ou a habilidade de negociar implica, por exemplo, numa característica que é muito única, que é a integridade. Nenhum profissional ou nenhuma pessoa consegue negociar bem se não desenvolver, se não se apresentar de modo íntegro para o seu interlocutor. Se ela se apresenta de modo parcial, de modo tentando ocultar, esconder, ou se na sua trajetória ela revela também certas características, como a impossibilidade de ser confiável, né, se ela já frustrou expectativas do interlocutor, isso no futuro vai impedir a negociação. Então, aprender a negociar, se colocar na mesa de negociação de modo firme, seguro, natural, inteiro, é uma habilidade que o profissional precisa desenvolver ao longo de sua carreira. E para fechar essa lista, eu pensei em colocar uma habilidade, uma característica que é compartilhar. O profissional colaborativo, já o nome está dito aí, né? A equipe colaborativa, ela precisa funcionar assim, de modo compartilhado. As pessoas precisam ter a capacidade de abrir espaço para outra trabalhar, de contar com a ajuda do outro, de fornecer essa ajuda quando for o caso, de permitir que em algum momento seja um outro profissional que assuma a maior evidência
e você se recolhe, e no outro momento você pode ter uma atuação um pouco mais incisiva. Então, ter a habilidade de compartilhar tarefas, de trabalhar em equipe, é algo que é essencial para qualquer profissional que queira praticar a metodologia colaborativa. Então, eu dei alguns exemplos, mas é natural que haja muitas outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Agora, para terminar com uma nota positiva, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que todas essas habilidades podem ser desenvolvidas. Então, isso é muito positivo, isso é muito animador. E a segunda é que não há nenhum profissional que já tenha essas habilidades desenvolvidas de modo suficiente ou pleno. Cada um de nós está numa certa fase, num certo momento no desenvolvimento dessas habilidades. Então, fica o incentivo para fazer um autoexame, perceber em quais você está mais frágil, em quais você está mais forte e, a partir daí, desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar colaborativamente. Um abraço e até a próxima.